Que alegria poder estar aqui. Aleluia. Mais esta manhã de domingo para compartilhar esta palavra em este dia de Santa Cena. Agradecemos ao Senhor porque, como disse o pastor, sempre és um motivo de alegria poder estar aqui na igreja. Às vezes com frio, às vezes com calor, mas aqui estamos porque servimos ao Senhor com frio ou com calor. Aleluia. E hoje queremos meditar em uma palavra que está na carta de Pablo a los Efésios, capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. É um tema que Pablo habla de oração. Quizás um tema olvidado por muitos cristianos. Quizás por este motivo estamos passando por muitos problemas em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Porque se não oramos, não hablamos, não expressamos, não decimos para Deus que passa com nós outros. Porque quando oramos, hablamos com Deus. E quando leemos a palavra, Deus habla com nós outros. Então, é este o caminho necessário e importante que temos que caminhar. Este Pablo, em Efésios, é muito interessante porque solamente em Efésios, Pablo deja escrito dos de suas orações. Aqui, em el capítulo 1, versículo 15, e depois em el capítulo 3, versículo 14, Pablo habla também de sua oração. Assim que em Efésios, Pablo deja escrito dos de suas orações. E aqui queremos meditar um pouco em esta primeira oração de Pablo por los Efésios e por todos nós outros também. E assim que diz a palavra, Efésios capítulo 1, versículo 15, diz assim: por esta causa também eu. Por esta causa também eu. É muito interessante como Pablo introduz esta oração, porque quando Pablo habla por esta causa, mira que ele acaba de dizer que nós outros somos bendecidos. E porque somos bendecidos, temos este privilégio de poder orar. Somos bendecidos. E assim Pablo diz: por esta causa também eu, que he oído de vossa fé em el Senhor Jesus e de vosso amor para com todos os creyentes, os recuerdo em mis orações e não me canso de dar graças a Deus por vosotros. E pido, aí Pablo diz: minha oração é estas, que o Deus de nosso Senhor Jesucristo, o Padre de glória, os dê espírito de sabedoria e de revelação para que podais conhecê-lo. Que Ele ilumine os olhos de vosso entendimento, para que sepais qual é a esperança a la que Ele os ha chamado, qual a riqueza de la glória de sua herência em los santos, e qual é a extraordinária grandeza de su poder para com vosotros, los que creemos, segundo a ação de sua força poderosa. Esta força, disse Pablo, operou em Cristo, ressuscitando-lo de los mortos e lo sentou a sua direita em los cielos. E sobre todo, principado, autoridade, poder e senhorio, e sobre todo nome que se invoca não só em este mundo, sino também em el venidero,
cosas, bajo sus pies y lo puso como cabeça sobre todas las cosas a la iglesia, a cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amém? Aí está, querido. Pablo nos ensina em sua oração. E não sabemos como orar. Este mesmo Pablo, quando escreve aos Romanos, ele diz: irmão, nós não sabíamos como orar. E porque não sabemos como orar, disse Pablo, temos um Espírito que ora por nós com gemidos indecíveis. Mira como é importante orar. E como é importante saber que não sabemos orar. Todavia temos o Espírito Santo que está conosco todos os dias. Este mesmo Pablo, ele não solamente habla de oração. Este Pablo ora. Este Pablo dá exemplo de oração. Recorda que quando estava em Filipos predicando, e quando liberou a tica daquele espírito maligno, e quando o puseram em la cárcel, Pablo e Silas estavam na cárcel, e disse Lucas que por la medianoite, que hacía Pablo e Silas? Reclamava e murmurava porque hacía a obra e a hora estava aí? Não, disse Lucas que por la medianoite Pablo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. Então, este Pablo que habla de oração aqui, por esses irmãos, é um homem que orava. E apesar de todas as dificuldades que passamos, temos que aprender a orar, queridos. Há pessoas que não oram, há cristianos que não oram, e devemos aprender a orar. Pedimos oração, sim, é verdade. Todavia temos que aprender a orar nós mesmos. Há momentos que não podemos dizer para nadie o que estamos passando. É um secreto. Não podemos dizer para nadie. E que vamos fazer? Vamos aprender a orar. Solito aí em casa. Como diz a palavra, entra em tua habitação, cerra a porta e ora, que tu Padre está te vendo aí. Aleluia. E Pablo aqui nos ensina em esta oração 3 verdades importantes sobre esta oração. Primeiro, Pablo habla de los motivos de esta oração. Pablo habla, segundo, de los pedidos de esta oração. E terceiro, Pablo habla de la certeza de ter suas orações contestadas. Assim que quais eram os motivos desta oração? 3. Primeiro motivo, Pablo diz aqui, por esta causa, também eu, ou seja, Pablo hace uma conexão entre os hermanos efésios que estão agora bendecidos por Deus, e ele diz, porque nós somos bendecidos, temos todas as bendições, temos todas as bendições espirituais em Cristo Jesus. Pablo diz, agora temos este privilégio de orar. Pablo disse, devemos orar porque somos bendecidos, temos este privilégio, temos esta comunhão. Que triste, queridos, quando vemos irmãos que não têm este privilégio de orar. Necessita de outras coisas para orar. Todavia, Pablo aqui nos ensina que não necessitamos de nada mais, porque já estamos bendecidos por Cristo Jesus. E o primeiro motivo, Pablo diz aqui, por esta causa, porque somos bendecidos com toda classe de bendições espirituais em los lugares celestiais. Agora vamos orar. Pablo diz, vamos orar. Desejo orar por vosotros. Então, o primeiro motivo é que somos bendecidos. Estamos bendecidos. E assim temos este contato direto com Cristo Jesus. Aleluia.
Queridos, nós não necessitamos de alguém que interceda por nós que não seja Cristo. Solamente Cristo. E Pablo disse: nós somos bendecidos por Cristo Jesus. Mas não só isso, Pablo disse que estava contento, alegre por estes irmãos efésios. Por quê? Porque Pablo disse: escucho, he oído hablar de vosotros, que vosotros têm fé em Jesus Cristo e têm amor para com todos os irmãos. E Pablo aqui nos ensina o segundo motivo de sua oração, porque estes irmãos tinham fé em Jesus. Fé aqui, pistes, se traduz por fidelidade. Pablo estava contente e queria orar por estes irmãos, porque eram irmãos que tinham fé, eram fieles ao Senhor, eram irmãos que se dedicavam a caminhar por fé e viver por fé, porque as três principais virtudes do Evangelho, fé, amor e esperança. E Pablo diz aqui: queridos, estou contente com vosotros, porque vosotros têm fé em Cristo Jesus. Mas não só isso, disse: vosotros têm amor. Querido, fé e amor são duas virtudes que caminham juntos. Às vezes miro um irmão que tem uma fé tão grande, mas não consegue amar a nadie. E há outros que têm um amor tão grande, e não têm fé para nada. Queridos, fé e amor caminham juntos. É impossível viver sem fé e sem amor. Não há como. E que triste que há pessoas que querem separar estas duas virtudes. Separa a fé. Não tenho fé, mas não ama nadie. E é muito interessante porque uma fé firmemente estabelecida em Cristo é uma fé que está também firmada em amor para com os irmãos. Não há fé sem amor e não há amor sem fé. 1 de Coríntios capítulo 13, versículo 3, que diz aí a palavra? 1 de Coríntios capítulo 13, versículo 3, Pablo aqui está falando de fé e amor. E não há fé sem amor, e não há amor sem fé. Por isso Pablo aqui, ele deixa claro esta verdade, quando expõe para nós outros. Ele diz assim: agora eu os mostro um caminho mais excelente. Mira que Pablo vai falar de amor. Aunque a fé é importantíssima, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vivimos por fé e não por vista. É verdade. E a fé vem por ouvir e por escutar a palavra. Fé é importantíssimo, mas assim também como é importante amar. E por isso Pablo disse: eu falar a línguas humanas e angélicas e não tenho amor, sou como metal que ressona ou campana que retiñe. Ou seja, só ruído. Há irmãos que é muito ruído, são ruidosos, todavia não tem amor. Se tu vier a profecia, entender todos os mistérios, todo o conhecimento, se tu vier a toda a fé, de maneira que trasladar os montes, e não tem amor, nada sou. Mira que esta fé, há pessoas que só buscam o milagro, e o amor, Pablo disse, não serve para nada. Se repartira todos os meus bens para dar a comer aos pobres, entregar a meu corpo para ser queimado, e não tenho amor, nada serve. Amar é tão importante como ter fé. Assim que Pablo aqui deixa claro esta verdade.
el amor es la expresión visible de uno que nació de nuevo, y el amor es la expresión verdadera de aquilo que vemos. Juan disse: tu dizes que ama a Deus e não ama a tu irmão, que és? Mentiroso. Porque se tu ama a Deus que não vê, como não vais amar o irmão que está delante de ti? Há pessoas que querem amar a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas e o irmão que está de tu lado? Tu não amas? Tu não amas? Pablo está contento com estes irmãos, porque eram irmãos que tinham fé, todavia eram irmãos também que tinham amor. Pablo diz: estou contentíssimo com vosotros. Por isto Pablo diz: quero agradecer ao Senhor por la vida de todos ustedes, todos os irmãos efésios. Quero agradecer ao Senhor, porque que maravilha, irmãos. És uma igreja que camina em la palavra, que camina em la verdade. Uma igreja que quer ir adelante. És uma igreja que quer estar em contato com Cristo e sua palavra. E Pablo então, a partir de aí, expõe os pedidos de sua oração por estes irmãos efésios. Que pedidos, pastor? Primeiro, Pablo pede um conhecimento mais profundo de Cristo e de Deus. Ele diz que estes irmãos tivessem um conhecimento profundo e seguro de Deus. Esta palavra, conhecimento, indica aqui sobre conhecimento. Sabe por quê, querido? Porque há pessoas que querem conhecer solamente por conhecer. Querem conhecer por conhecer. Conhece pessoas aí que conhecem a Bíblia? Desconosco a Bíblia, vários textos de memória, e perguntamos: e que? Continuem no pecado? De nada serve. Por isto aqui Pablo deixa claro esta verdade. Ele pede o Deus de nosso Senhor, e Ele pede que os dê espírito de sabedoria e revelação, para que podais conhecê-lo. Este conhecimento, querido, não é um conhecimento por conhecer. Pablo aqui ora para que estes irmãos pudieran ter um conhecimento experimental. Querido, que importante quando conhecemos a Deus de verdade em nosso coração. Não somente porque leemos a Bíblia, estudamos a Bíblia e temos tudo de memória. Não, e não conhece. Pablo aqui disse: oramos para que estes irmãos tenham um conhecimento mais profundo, ou seja, que tenham uma experiência mais firme. Sabe por quê? Porque quando um está na igreja e não tem esse conhecimento profundo, quando passa por um problema, desaparece. Aonde está o irmão tal? Aonde está o irmão tal? Passou por um problema, sucia, já não se vê mais. E começa a poner culpa, primeiro de tudo, ao pastor, não é verdade? Depois a pastora. Problema que passa, por é culpa do pastor e da pastora. E depois vai barrando, não é? Dos presbíteros, os obreiros auxiliares, mas primeiro hermanos, já está. Chegou o momento de cada cristiano tomar uma posição e saber que ser cristiano não é um passeio em el parque por domingo à tarde. Não, ser cristiano é saber que temos um inimigo todos os dias, que tenta nos separar, irmãos, que tenta nos desanimar por problemas que passamos em la vida, e todos passamos. Todavia temos aquele que tem todo o poder ao nosso lado, querido.
mis hermanos, hay que tener um conhecimento mais profundo de Deus. Porque quando conhecemos, sabemos, estamos passando problema, estamos passando luta, mas tenho certeza, Jesus está comigo. E vamos vencer, vamos superar, vamos atravessar até o outro lado. Aleluia! Por isso Pablo quer que esses irmãos efésios tenham esta certeza. Mas para isso, há que conhecer. Há que conhecer. Primeiro, conhecer a Deus de verdade. E só conhece através de uma experiência personal. Segundo, Pablo ora para que estes irmãos tivessem uma iluminação espiritual em seu entendimento. Há pessoas que não entendem. Há pessoas que não entendem. Por que não entendem? Porque falta iluminação espiritual. Pablo diz: queridos irmãos efésios, primeiro, há que conhecer a Deus de verdade, de maneira segura. E segundo, há que ter uma iluminação espiritual em seu coração. Porque entendimento aqui em original é coração. Por quê? Porque coração é a sede de sentimento. E Pablo disse: há que estar iluminados. E ele nos dá 3 motivos para que isto aconteça com nós outros. Primeiro, ele diz: para compreender a esperança que temos. Queridos, se não compreendermos a esperança, desanimamos. Se não confiamos em esta esperança, desanimamos. Quantos cristianos desanimados, frios, parados espiritualmente. Por quê? Porque não compreende esta esperança. Sabe, querido, quando passo por um problema que não tenho solução, oro e digo: Senhor, minha esperança está em Ti. Minha esperança está em Ti, Senhor. Porque quando miro, não vejo nada, não vejo solução. Todavia, quando oramos e pedimos: Senhor, nos dê uma iluminação, diz que esse Espírito Santo vem sobre nós outros e nos ensina, nos aponta. Aguenta, porque a vitória chega, porque estou contigo todos os dias. E Pablo disse: necessitamos desta iluminação para que podamos compreender esta esperança. Que triste é um crente desesperançado. Que triste. Esta esperança é comum para todos. E esta esperança se basa em promessas e bendições. Não é uma palavra humana, querido. Quando a Bíblia habla, é Deus que está falando. Se a Bíblia habla, confia, porque é Deus que está falando. Não se desespere, não perca a esperança. E esta esperança está vinculada ao chamado que Deus tem para com todos. Há que compreender isto. E quando Pablo escreve aos Romanos, diz que aquele os chamou, a estes também glorificou. Assim que, queridos, Pablo ora para que estes irmãos tivessem uma iluminação. Primeiro, para compreender este chamado. Segundo, para compreender a riqueza de la glória de sua herança. Queridos, se nós outros pudiéramos ver a riqueza desta herança que temos, querido, nós outros não iríamos parar nunca. Iríamos caminhar. Apesar de toda e qualquer coisa, iríamos caminhar. Porque o inimigo põe coisas em nossa mente para nos tentar parar. Não, para que tu vai lá à igreja hoje? Mira como tu estás. Mira o que estás passando em tua casa. Mira como está tua família. Inimigo toda a hora dizendo isto em nossa mente. Porque a pior batalha é a batalha em la mente. Por isso que quando vou para a cama, eu gosto de dormir logo. Porque senão estamos aí.
Não é verdade? Estamos aí, todo rato. Esse problema aí está, com vaceira e tal, amanhã e tudo. E digo, Senhor, eu quero dormir. Minha esposa diz, como tu bate na cama e dorme? Eu digo, oxe, é orar e dormir. E já está. Porque Paulo disse, há que compreender. Queridos, quantas bendições temos em Cristo e não desfrutamos. Quantas bendições temos em Cristo e não desfrutamos. E uma delas é esta paz que excede todo entendimento. Esta paz que só tem aquele que tem em Cristo. Porque um único que não tem em Cristo não tem essa paz, querido. Não tem essa paz. Pode ter tudo, mas se não tem em Cristo não tem paz. Porque o mesmo Cristo digo, sem mim nada. E se temos Cristo, temos tudo. Assim que glorifique ao Senhor, porque Ele está contigo todos os dias de tua vida, querido. Está contigo e vai te fazer superar este momento difícil que estás passando. Assim que Pablo pede que estes irmãos possam estar iluminados para compreender essa riqueza que temos. E terceiro, para compreender a extraordinária grandeza do poder de Cristo em nossas vidas. Queridos, Pablo aqui é muito interessante que ele abre assim, qual é a extraordinária grandeza de seu poder para com nós outros. Ele diz aqui, los que creemos, segundo a ação de sua força poderosa. É muito interessante aqui, por quê? Porque Pablo utiliza várias palavras para expressar esta grandeza deste poder de Cristo em nossas vidas. Por isso Pablo habla aqui de extraordinária grandeza. Por isso Pablo habla aqui de poder. Por isso Pablo habla aqui de extraordinária, de ação, de sua força poderosa. Tudo que necessitamos, querido, é experimentar este poder. Recebereis poder. Eles estavam preocupados, Senhor, quando será a restauração de Israel? Porque estavam pensando em coisas humanas. Jesus não. Jesus disse, recebereis poder. Poder. E Paulo diz, devemos conhecer esta extraordinária grandeza. Pablo diz que este poder é grandioso, querido. Através deste poder, desta grandeza poderosa, disse Paulo, vamos vencer. Vamos vencer. Que necessitamos? Pablo diz, necessitamos de poder. Necessitamos poder, porque tudo o demais já temos. E não temos solução. Pablo disse, querido, estou orando para que ustedes sejam iluminados e possam compreender a grandeza deste poder. Porque sem poder, nada. Este poder aqui, esse dinamis, é que necessitamos. Porque a igreja não caminha bem, porque falta poder. Porque se tivéssemos poder, avançaríamos tranquilamente. Paulo está orando para que estes irmãos tenham esta iluminação espiritual, esta manifestação poderosa de Cristo, este poder que opera de maneira grandiosa em nossas vidas. E aqui cabe perguntar, que necessitamos? Necessitamos de poder. Solamente poder. Por isto Pablo está aqui preocupado com estes irmãos. Queridos, há que compreender esta supereminente grandeza de poder. Que necessitamos? Poder. Necessitamos deste poder, querido.
Estamos preocupados com tantas coisas em el dia a dia, não? Estamos preocupados com tantas coisas, e olvidamos de que necessitamos de poder. Poder. Esse poder que vem de Deus sobre nós outros. Querido, tu necessitas de poder. Pastor, necessito de dinheiro. Não, tu não necessitas de dinheiro, tu necessitas de poder. Porque um de repente acaba com dinheiro em bolsillo, hein, pastor? Agora, e poder? Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que buscar esse poder que necessitamos. É o único que necessitamos. Pablo ora para que estes irmãos tenham um conhecimento seguro de Deus. Pablo ora para que estes irmãos tenham uma iluminação espiritual para compreender toda esta herência, este poder que temos à nossa disposição e muitas vezes olvidamos. Mas vamos adelante porque temos tempo. Pablo habla agora da certeza de sua oração respondida. E como, pastor? Pablo disse: em Cristo há poder e autoridade. E quando oramos, disse aí, operou este poder, disse, operou em Cristo. Ou seja, como este poder operou em Cristo, vai operar também em vosotros. Em Cristo operou ressuscitando-lhe os mortos e sentando-lhe a sua destra nos lugares celestiais. E em nós outros, em tudo que necessitamos. Que necessitas em esta manhã? Que necessita em esta manhã? Agora tem esse poder à sua disposição. Pablo disse: esse poder e autoridade é a certeza de la resposta de sua oração. Sabe por quê? Porque Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, Pablo disse: Cristo tem um nome que está por cima de todo nome. Aleluia. Queridos, hoje que vamos fazer aqui não é uma brincadeira, não é uma tonteria qualquer, não. Estamos aqui porque cremos em Cristo. Estamos aqui porque esta palavra é verdade. Estamos aqui porque dedicamos nossas vidas a servir a Ele. E queremos servir a Ele, e queremos honrá-lo, e queremos glorificá-lo, e por isso estamos aqui esta manhã, aleluia. Aleluia. Pablo disse: este poder operou em Cristo e vai operar em vosotros. Por isso Pablo tem certeza de minha oração respondida, porque quando oramos, não oramos a algo que não pode fazer nada. Como diz Salmo 115, não estamos orando aqui a um ídolo, não. Estamos orando àquele que está vivo. Vivo para sempre. Aleluia. Aleluia. E Pablo diz: a primeira certeza é que este poder operou em Cristo e vai operar também em vosotros. Assim diz a palavra: este poder, esta força que operou em Cristo vai também operar em vosotros. Tem certeza disto? Mas não somente isso, Pablo diz que nossa oração será respondida, porque Cristo submeteu todo o principado e poderio bajo seus pés. Em la antiguidade, com os reis saliam à guerra e veniam com seus escravos. Diz que quando chegavam na cidade, poniam eles em el suelo. E diz que ele ponia os pés sobre sua cabeça. E quando ponia seus pés sobre sua cabeça, é um sinal que ele era vencedor. Assim que Pablo agora diz: queridos, sobre todo principado e autoridade, poder e senhorio, e sobre todo nome que se invoca,
não só em este mundo, senão também em el venidero. Pablo diz: mira, não quero deixar nada fora. Se há alguém no futuro que vai dizer que tem mais poder que Cristo, já está incluído aqui. Não só em este mundo, senão também em el venidero. Está tudo incluído. Lá está. Aleluia, aleluia. Paulo disse: podemos ter certeza, porque Cristo é vencedor. Não há poder, não há autoridade, não há senhorio, não há principado, não há nada, nem nadie que pueda enfrentar este poder de Cristo Jesus. Assim, querido, Paulo diz: podemos ter certeza. Por quê? Porque assim como este poder operou em Cristo e deu esse poder a Ele de ser um vencedor, assim também seremos nós outros. Por isso, quando escreve aos Romanos, e me gusta este texto, e vou ler por lo menos este, e aí os irmãos vão compreender por que Pablo habla assim. Romanos capítulo 8, versículo 31, disse a palavra: então, que diremos a isto? Se Deus está em nosso favor, quem estará contra nós outros? Quem? Ele que nos cativou em seu próprio Hijo, senão que lhe entregou por todos nós outros, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é ele que justifica. Quem é ele que condenará? Cristo é ele que morreu, e mais aún, ele que também ressuscitou, e ele que ademais está à direita de Deus, e que também intercede por nós outros. Aleluia. Mira que Pablo vai sendo uma complementação de se Cristo venceu, é campeão. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, hambre, desnudez, peligro ou espada. Como está escrito: por causa de ti, sempre nos levam à morte. Somos tratados como ovelhas de matadeiro. Sin embargo, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio de aquele que nos amou. Aleluia, aleluia, aleluia. Sem embargo, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. E completa: e por lo qual estou seguro de que nem na morte, nem na vida, nem ángel, nem principado, nem potestade, nem presente, nem futuro, nem no alto, nem no profundo, nem nenhuma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, Senhor nosso. Aleluia. Por isso, pai, estou seguro. E aqui, Pablo diz: irmãos, podemos orar, porque temos certeza que este poder que operou em Cristo vai operar também em nossas vidas, em aquilo que necessitamos. Que necessitas em esta manhã? Que necessitem esta manhã? Cristo é este poder que necessitamos, e Pablo diz: temos certeza. E não somente isso, Pablo diz: Cristo tem autoridade, submeteu todas as coisas bajo seu poder, e ele disse: e também Deus lo puso como cabeça da igreja. Cabeça da igreja. Cabeça da igreja. Querido, não há nada em esta vida, nem em el futuro, que está excluído desta soberania de Jesus. Assim que Jesus é soberano em la vida da igreja. E aqui somos igreja. Pablo diz que: hermanos Efésios, tenham certeza,
vamos orar, porque Cristo tem autoridade, sometió todas as coisas bajo su poder, e su Padre lo puso como cabeça de la iglesia. Nada está fuera de su poder, de su soberania, assim que Cristo é o dueño de la iglesia. E aqui estamos nós outros. Assim que necessitamos compreender, queridos, ante toda esta dimensão de oração, desta oração de Pablo por os Efésios e por nós outros, não cabe dúvida que devemos tomar uma decisão de alcançar, de crescer, de estar seguro de que servimos a um Deus poderoso. Devemos estar seguros, queridos, que vamos vencer. Em esta manhã, com esta oração de Pablo por los Efésios e por nós outros também, queremos incentivar os irmãos a orar. Necessitamos orar, e necessitamos orar em confiança. Cristo é poderoso, querido. É poderoso, porque diz que este poder operou em Cristo e vai operar também em nós outros. Assim que este progresso que Pablo está preocupado aqui, vem através da palavra, de esquadrinhar a palavra, de buscar na palavra esta profundidade. Por isso disse o pastor Samuel Miles, que quando em la igreja não se predica, Deus não habla, porque Deus só habla através de sua palavra. Assim que, queridos, à medida que esse conhecimento de Deus vai sendo-se mais real em cada crente, progressará em la mesma medida la madurez, la santidade, progressando na vida santa em todos os aspectos. E Pablo conclui: em la plenitude aquele que em todo lo llena em todo. Assim que Deus lhe bendiga em esta manhã. Amém.